Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre a classificação das cidades, dando um dos vídeos sobre geografia urbana. Tá? A gente tem outros vídeos falando de geografia urbana. Tá? Bom, a cidade ela pode ser classificada, a gente pode classificar essas cidades de diversas maneiras. Primeiro ponto, e talvez esse aqui seja um dos mais importantes, tá? Quanto à origem. A cidade, quanto à sua origem, ela pode ser classificada em espontânea ou planejada. Como característica predominante no Brasil, a gente tem cidades espontâneas, tá? Cidades que vão sendo formadas sem planejamento. Então a gente vê, algumas disparidades socioeconômicas dentro de alguns espaços urbanos por conta dessa falta de planejamento. No Brasil, a gente tem uma cidade planejada, que é Brasília, tá? Mas de maneira predominante as nossas cidades não são planejadas, são cidades espontâneas. A gente tem a cidade quanto ao sítio urbano, e sítio urbano é um conceito muito importante da geografia urbana para vocês entenderem, tá? Sítio urbano é um conceito basicamente o local, a geomorfologia por onde essa cidade se construiu. Então, por exemplo, uma cidade de área de vale, ela vai apresentar dentro da sua composição ali uma infraestrutura que necessita combater, por exemplo, o processo de enchentes, beleza? Então, é uma cidade de planalto, uma cidade serrana, tá? Então, são cidades que têm que ter um planejamento adequado ao seu sítio urbano, perfeito? Uma cidade litorânea, tá? Com o avanço do mar. Então, o sítio urbano é basicamente a característica geomorfológica onde aquela cidade foi construída, de maneira planejada ou não. E é claro que quando eu falo que a gente tem no Brasil um grande volume de cidades espontâneas, automaticamente eu posso afirmar que não foi levado em conta o seu sítio urbano. Então, quando a gente pega alguns problemas ambientais, referentes à cidade, referente ao espaço urbano, a gente precisa atrelar esses problemas ambientais, esses problemas urbanos, claro, as relações sociais, então produção de resíduos, o que quer que seja, mas também a falta de planejamento de construção dessa cidade sob esse sítio urbano, tá? Então, por isso que a gente tem algumas cidades que tem constantemente enchentes, tá? Porque não tem uma infraestrutura para escoamento de água, tá? É uma cidade que está mais baixa do que um relevo que a cerca ali, então isso causa sérios danos, tá? Cidades em planícies de inundação, tá? Então a gente tem sérios problemas de falta de planejamento no Brasil. Quanto à função, também é um ponto muito importante. Hoje a gente associa, ou melhor, a gente tende a associar a construção de cidades à industrialização, tá? É claro, o processo de industrialização, ele acentuou e muito o processo de urbanização no mundo, tá? Mas as cidades são anteriores ao processo de industrialização. Então, por exemplo, no Brasil colônia, a gente já tinha, alguns vilarejos, alguns núcleos urbanos, principalmente em áreas litorâneas, esses núcleos urbanos conectados às atividades portuárias, conectados às atividades comerciais, dentro daquela perspectiva ali, no século XVI, por exemplo, tá? Então, beleza? Existem diversos tipos de cidade quanto à função. Cidade administrativa, cidade militar, a gente tem cidade industrial, beleza? Então, a gente tem diversos tipos quanto à função. E aqui a gente tem uma outra classificação, tá? Que é quanto a sua posição dentro de uma rede urbana, tá? Então, é a cidade, a sua posição, a sua relação com outras cidades dentro de uma hierarquia urbana. Tá? Então, aqui a gente consegue perceber dois esquemas de hierarquia urbana, um esquema clássico,
onde quem manda naquele espaço ali, né, onde a gente tem áreas de influência em nível nacional, indo até a vila. A gente tem um vídeo falando especificamente sobre isso, tá? Quando a gente fala de urbanização no Brasil, perfeito? Então a gente vai falar sobre as características de cada uma dessas metrópoles, desses centros, dessa cidade e da vila, perfeito? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é uma outra forma de classificação, que é de acordo com a hierarquia. Para falar um pouquinho sobre a hierarquia, tá? É muito importante a gente falar que essa hierarquia está diretamente associada à capacidade de um determinado país conectar o seu espaço, o seu território. Então, olha só, no esquema clássico, a gente consegue perceber aqui uma rigidez, tá, de infraestrutura de transporte e informacional, de infraestrutura de comunicação. Tá? Então, por isso, a gente tem esse esquema linear. Num esquema atual, né, e quando, é claro, esse esquema atual ele é muito mais complexo em países que têm muito maior, um desenvolvimento muito maior em infraestrutura, a gente vai ter aqui, né, uma conexão em diversos pontos dessas cidades, perfeito? Então a gente vai ter aqui a metrópole nacional dialogando de certa forma com a cidade local, né? A cidade, a única que não se conecta propriamente dito é a vila, por conta do próprio conceito de vila, tá? Dentro dessa relação hierárquica aqui da geografia urbana, que eu falo no outro vídeo, tá? Mas não esqueçam disso, tá? O esquema mais atual, o esquema mais complexo, mais flexível, ele tende a ser de países, né, com grande integração territorial e também com grande investimento em infraestrutura, tanto de transporte quanto informacional. E esse esquema aqui, ele tende a ser de países, né, com baixo investimento, com baixa complexidade dentro dessa infraestrutura, perfeito? Aqui eu trouxe, né, um mapinha só para ilustrar da rede urbana do Brasil, tá? Onde a gente tem grande metrópole nacional. A gente vai falar sobre isso no vídeo de urbanização brasileira, perfeito? Então, vai lá, a gente fala sobre isso, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, tá? Só para vocês entenderem como é a complexidade dessa rede urbana brasileira, tá? E que a gente tem uma complexidade muito maior nas áreas litorâneas, perfeito? Então, as áreas do interior do país, elas são áreas ainda que não apresentam um grau de complexidade de rede muito desenvolvido, tá? A gente tem algumas exceções ali, como, por exemplo, o caso de Manaus, tá? O próprio caso de Brasília, mas a grande maioria, as grandes cidades mais complexas são cidades litorâneas. A gente tem um outro conceito fundamental dentro da geografia urbana, que é o conceito de cidade global, galera. Cidade global, ela está inserido também naquela lógica hierárquica, tá? Uma grande metrópole nacional, ela também é, em determinados casos, uma cidade global. Por exemplo, São Paulo é a grande metrópole nacional e ela é uma cidade global. O que é uma cidade global? Uma cidade global, como o nome já diz, é uma cidade que se conecta com o mundo, que ela estabelece uma relação com o mundo. E aí é uma relação, né, diplomática, né? Então ela tem alguns eventos que fazem debates a respeito de situações mundiais, tá? Como o caso, por exemplo, de reuniões da ONU, né, fóruns internacionais sobre economia, sobre meio ambiente. A gente vai ter aeroporto internacional, bolsa de valores, eventos internacionais, então, por exemplo, mega eventos, né, esportivos, grandes shows, tá? Tudo isso são coisas características de cidades globais. Então, dentro dessa grande quantidade de coisas que ocorrem dentro dessas cidades globais, a gente tem um nível de hierarquia, né? Um nível de importância de cidades globais, tá? Então a gente tem as cidades globais divididas em alfa, beta e gama, tá? Alfa mais importante, beta importância mediana e gama de menor importância dentro desse cenário mundial, tá? De relações entre as cidades.
A gente tem, né, a Alfa mais são as duas cidades mais importantes, mais complexas do mundo. A gente tem Londres, né, e Nova York. O Brasil ele é representado por São Paulo, que já é uma alfa, né, apenas alfa, né, dentro dessa hierarquia sobre as cidades alfa. Basicamente porque ela não tem uma infraestrutura, não tem uma interferência dentro do cenário internacional, como, por exemplo, Paris, Singapura, Tóquio, tá? E ela é mais influente do que Miami, Dublin, beleza? Então, tem essas questões hierárquicas. E a gente tem, né, o Rio de Janeiro, que é uma cidade global beta menos. O Rio de Janeiro está inserido propriamente dentro desse contexto de cidade global, muito mais por conta da sua participação no que diz respeito a mega eventos, tá? Reuniões internacionais, perfeito? Então, a infraestrutura, a complexidade, por exemplo, a participação, a importância econômica do Rio de Janeiro dentro desse cenário internacional e do próprio cenário nacional, né, desse setor administrativo, ela é menor do que São Paulo. Por isso, ela é uma cidade, né, o Rio de Janeiro é uma cidade beta menos. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.